Bom, pessoal, nós vamos falar agora da negociação com russos, né? A Rússia é um país muito interessante porque o volume de negócios tem crescido. Ela fazia parte dos BRICS, né, há alguns anos atrás, que eram os países que estavam em ascensão economicamente, que era Brasil, Rússia, né, Índia e China. Desses todos aí, só a China continua num crescimento bacana. O Brasil teve uma crise econômica muito forte a partir de 2014. A Rússia também economicamente caiu muito. Não vamos nem falar de cenário de pandemia, porque aí já complica ainda mais. Então nós vamos abordar todos esses países do BRICS também, que é importante. Nós temos relações comerciais com eles, tirando o B de Brasil, obviamente, que somos nós. Então, falaremos deles. Já falamos da China, vamos falar da Índia, agora vamos falar da Rússia. Então, tem crescido bastante a participação das negociações do Brasil, né? Eles atuam muito forte na questão de siderurgia, eles vendem muito minério de ferro, né, para o mundo, não só para o Brasil. Entraram também na parte elétrica, trabalham muito nessa parte físico-química e na parte espacial, tecnologia aeroespacial, eles também trabalham muito forte, até porque são pioneiros ali da corrida espacial junto com os Estados Unidos lá nos anos 50. O Brasil ele exporta muito agronegócio, carne de bovinos e aves, já há alguns anos para a Rússia. Não é fácil lidar com a Rússia porque ela ela sofre toda uma transformação econômica e social a partir de 1991, né? Quando você tem. A partir de 1990, exatamente, quando a União Soviética deixa de existir e surge a Federação Russa, ela perde alguns países que faziam parte dessa União Soviética, que a gente chamava de cortina de ferro, e eles têm que, de uma hora para outra, sair de um modelo comunista para um modelo capitalista e tem que se adequar, e isso foi muito difícil para eles, trazendo alguns resquícios culturais até hoje na forma de negociarem também, porque negociar com o russo não é fácil, né? É um povo bem difícil, eles têm algumas características pessoais ainda muito fechadas, né? É um povo extremamente fechado, né? Eles são cultos, porém nem sempre ou totalmente confiáveis. Você tem que saber trabalhar com eles, porque eles são muito flexíveis. Eles se esquivam demais, né? Eles são muito frios, eles também é um povo muito racional. Uma coisa muito interessante que aconteceu na Copa do Mundo de 2018, a Copa do Mundo, de forma geral, foi muito interessante, porque algumas seleções treinaram em alguns povoados que eles não conheciam estrangeiros, porque é uma cultura muito fechada. A Rússia é uma cultura muito fechada, né? Até em função da visão da antiga União Soviética. Então, quando os repórteres das televisões brasileiras passavam por lá entrevistando, eles ficavam até impressionados. É diferente, muita gente não sabia que era assim, porque eles são fechados para o mundo. A Rússia ela tem um trabalho muito forte no comércio internacional, mas ela é muito fechada nessa questão da economia. Ela é muito fechada nesses aspectos, né? E não é fácil trabalhar com eles, efetivamente não é, porque eles querem sempre ter segurança, né, nas negociações, eles são meio quietões, estão sempre em grupo também, é uma pegada muito deles. Eles têm algumas dificuldades, eles passam que é dificuldade em tomar decisões, mas na verdade não é não. É o estilo de negociação, é o estilo de se trabalhar com eles. Parecem que eles são meio difíceis, meio... Não é bem assim não, né? Eles são fechadões, não é aquela coisa que a gente vê em filmes, né? De Hollywood principalmente, onde você sempre terá um vilão russo, alguma coisa assim. Não, não vamos cair nessa polarização ideológica, porque não é como funciona. Trabalhar com os russos não é difícil, só que tem que criar algumas relações, né? Você tem que, por exemplo, trabalhar uma questão de confiança. Tem que entender como é que funciona a realidade empresarial na Rússia, tem que entender como eles trabalham, como eles negociam, né? Como eles são céticos em relação a você no começo de tudo e qualquer negociação, como é difícil para eles aceitarem você como interlocutor, essa outra parte, a sua cultura, o seu jeito. Então, por serem muito fechados, por ter essa questão cultural que já vem lá de trás, então você vai ter dificuldades mesmo num primeiro momento para ter uma abertura com eles, né? Então tem que saber trabalhar, entender como eles funcionam, né? Eles têm uma cultura oriental, nós temos uma cultura ocidental.
Então, eles são muito francos nas conversas, eles são muito diretos, não são passionais como nós, né? Não conseguem entender sorrisos educados, por exemplo, antes daquele sorrisinho educado. Eles não entendem isso, eles não conseguem trabalhar isso, né? Eles não querem seguir esse exemplo de sorrir, não sorrir. Então, no começo, toda essa relação que você vai ter com os russos de negociação, ela vai ter muitas cerimônias, né? Ela não será fácil. É uma relação, primeiro, de entendimento, de como as coisas funcionam, principalmente porque nós somos latinos, é outra conversa, né? Somos mais emotivos, mais passionais, mais sorridentes, mais de toque. Eles são exatamente o oposto. Então, tem que saber trabalhar com russos, não é tão fácil, não. Tem que saber jogar também com eles nos negócios, porque eles têm essa fama que nós tivemos durante alguns anos de falta de credibilidade nos negócios. O sim pode ser não, e eles podem no meio do caminho interromper o negócio, então tem que saber trabalhar. Não são pontuais em negociação, esqueçam, vocês não terão pontualidade numa negociação com eles. Eles vão fazer da forma que eles querem essa rodada de negociações, muitas vezes para te cansar, para que quando você chegue efetivamente no vamos ver da negociação, você já esteja cansado, você já esteja desanimado, você já esteja irritado, e isso acaba sendo um fator preponderante para eles irem melhor na negociação, né, do que nós, né? Mas você não pode chegar atrasado, isso para eles é falta de respeito. Então, até ofensivo. Tem o autor Katz, de 2008, que eu deixei o texto para vocês, e ele fala muito da pontualidade, ele faz um estudo e ele fala da pontualidade com os russos. Porque para os russos a pontualidade só vale para o outro. Então você não pode chegar atrasado, você não pode mostrar falta de respeito em horários com eles, mas eles podem fazer isso com você tranquilamente, né? E entender também que reuniões com os russos não são reuniões curtas. É uma característica. Eles não são tão objetivos quanto os asiáticos, né? Eles vão fazer um trabalho mais de cansar. Então a reunião pode durar 3 horas, pode durar 4 horas, pode durar 2 horas, depende, mas nem sempre com tanto foco, com tanto objetivo. Eu tive a oportunidade de negociar com algumas empresas russas em outras empresas, mas pouco, eu negociei pouco com o russo. E as vezes que eu negociei realmente foi impactante, porque eles são muito mal-humorados. Para sorrir é complicado. Vejam o Putin, né, que é o presidente da Rússia. Ele sorrindo, você fica até com medo, né? Porque não é o jeito deles. Eles são muito fechados, é uma característica, é um povo muito antigo também, né? Uma cultura muito antiga. Então você tem que entender, nós somos uma cultura mais recente, mais nova, latina, tem que saber jogar. É aí que é importante você, como negociador internacional, saber entender esse aspecto cultural e colocando o pé na água, entendeu? Sentindo como vai ser lidar com eles nesse processo de negociação. Porque não será fácil, né? Efetivamente não será fácil. O processo de negociação com os russos, ele é demorado, ele é trabalhoso, ele é cansativo, ele pode ser estressante, né? No começo. Por isso que é importante você, como negociador, entendendo que você vai trabalhar com os russos, você tem que trabalhar essa questão da confiança. E eles jogam sujo, tá, pessoal? O nosso frango, eles começaram há um tempo atrás dizer que tinha contaminação no nosso frango. Foi antes do Covid até. Existia uma contaminação de coliformes, etc., no frango brasileiro, vamos proibir o frango brasileiro, vamos suspender as importações de frango brasileiro, e a gente vende muito frango para a Rússia. Porra, sabe, grandes empresas, JBS, Pertigão, Sadia, o pessoal ficou desesperado, não, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. E fizeram missões comerciais com esses grandes compradores russos, com essas empresas que compravam, e reúne ali, reúne aqui, passaram por esse processo, né, de mau humor dos russos, dessa coisa mais fechada, que é característica deles, tem que respeitar, assim como a gente gosta de falar demais, da tapinha, também isso soa irritante para outros povos. E aí, no final das contas, eles chegaram à conclusão que tá bom, eu vou aceitar o seu frango se você der uma diminuída no preço. Então não existia contaminação nenhuma nos frangos, né? Na carne de frango, nas aves. Eles simplesmente jogaram uma informação, eles blefaram. Eles jogaram uma informação para a mídia, fizeram um jogo duro com apoio governamental,
bateram de frente, jogaram duro efetivamente com os fabricantes e fornecedores brasileiros, né, de carne, principalmente de aves. Para quê? Para baixar o preço. Então eles jogaram sujo mesmo, pessoal. Foi um jogo sujo para bater de frente, para reduzir preços. Foi uma estratégia, foi uma cartada comercial que eles fizeram e todo mundo acabou tendo que aceitar. Porque aí, você vai parar de vender? Eles compram grandes quantidades de frango e você não vai vender porque tá sendo malandrinho, né? Não vou vender para você. Não dá. Infelizmente, não dá. Não é assim que funciona. Então, nós, como negociadores internacionais, nessa situação, o que tem que fazer? Tem que fazer esse trabalho de interlocução com eles, tem que sentar na mesa de negociação com eles, e aí, nesse caso, o cliente tem razão. Eles podem simplesmente suspender as compras, proibir a carne brasileira de aves na Rússia, ou seja, é muito sério, e você tem que acabar cedendo. Então, nesse aspecto, houve um ganha-perde. Eles ganharam, nós perdemos. Mas para não perder mais, porque você poderia ter um bloqueio das importações de carne de aves do Brasil para lá, o governo deles poderia bloquear, é melhor você admitir essa pequena derrota comercial e abaixar o preço, né? Diminui suas margens, abaixa o preço, mas continua fornecendo, porque se você para de fornecer, você para toda uma cadeia de vendas, toda uma cadeia logística que pode se tornar perigosa, né? Então tem que saber, numa mesa de negociação, trabalhar isso daí muito forte. Os russos jogam muito pesado. Eles sempre jogaram pesado. Eles ficaram anos numa guerra fria com os Estados Unidos, militarmente falando, comercialmente falando. É um bloco mais fechado, aquela coisa de dominação mundial mesmo, ver quem bate o martelo mais forte na mesa através de uma ideologia, o comunismo versus o capitalismo. Perderam no final, mas eles não perderam as características de jogar duro. Então, eles vão jogar duro, não tem jeito. Você, como negociador, tem que saber. Você está vendendo para eles, você tem que saber que o seu cliente é muito difícil, é um cliente muito linha dura, é um cliente que no começo a relação de confiança é zero, provavelmente ele não confiará em você, e nem você nele, porque ele pode falar sim e ser não, né? E tem que saber jogar dessa forma. E outro aspecto interessante que pode ser trabalhado com eles, pessoal, e assim tem que ser observado numa mesa de negociação, é que eles, assim como os japoneses, defendem muito a questão da hierarquia. Para eles, a hierarquia é muito forte. Para o japonês, a hierarquia mais forte é a hierarquia da idade, tanto dentro das empresas quanto no seio social. Para os russos, o que vale é o status hierárquico do trabalho. É uma cultura hierárquica. Então, o cara mais alto no topo ali da pirâmide no trabalho, provavelmente é o cara que vai tomar as decisões maiores, né? E provavelmente pode ser que venham até numa negociação, caso não dê certo com vocês, tentar procurar diretamente a sua hierarquia acima para te dar a famosa carteirada. Enfim, eles vão procurar o teu chefe para tentar negociar com eles, porque eles vão entender que você não tem hierarquia suficiente para negociar com eles. Óbvio, quando a negociação não se tornar interessante para eles. Faz parte do jogo, são características que nós temos que entender, né? Então aqui está bem claro. Portanto, procure direcionar todo o seu potencial no mais alto cargo dentro da empresa em negociação. Alguns diretores executivos tomam decisões sem considerar seus colegas que ocupam posições inferiores, né? De acordo com a sua cultura hierárquica de trabalho, o status é importante para os russos, porque vai significar o quê? Poder e autoridade. Então, se isso significa poder e autoridade para eles, quando você for negociar alguma coisa com eles, você já tem que procurar a hierarquia mais alta. Porque, com certeza, mesmo que você seja a pessoa que vai lidar diretamente com a empresa, com o seu cliente, com o seu fornecedor, se eles sentirem em algum momento que a negociação não está indo para uma direção que eles particularmente gostam, o que eles vão fazer? Eles vão dar a famosa carteirada. Eles virão para cima da sua hierarquia, para a hierarquia direta acima de você, o seu gerente, o seu chefe, o seu coordenador, ou muitas vezes não, eles já vão para uma hierarquia maior, eles já vão direto para o diretor. Isso dependendo do tamanho da sua empresa, se eles não forem direto para o diretor da empresa. Isso é parte do jogo, não tem que se sentir ofendido, porque para eles essa cultura da hierarquia no trabalho, essa cultura hierárquica de trabalho é muito forte. Então esse é o perfil dos russos na hora de você negociar, entender essas características. A Rússia é um país que tem todo um potencial, não é um grande cliente nem fornecedor, mas ela é importante sim.